se responde. Agora, há uma outra coisa importante, a propósito das luas. Imaginem, eu tenho uma lua em Touro. Uma lua em Touro quer paz. Em Touro nós queremos paz. Quer segurança, quer paz. Mas vamos imaginar que a Vênus, que rege essa lua em Touro, está em Marte. Está em Carneiro. Temos aqui já uma combinação um bocadinho explosiva, porque por um lado eu quero paz, mas por outro lado eu preciso de alguma agitação, porque aquela Vênus em Carneiro, ela é mais agitada, ela é daquelas que num baile vai buscar o par para dançar. E pode ser contraditória em relação ao primeiro aspecto, mas eu tenho que juntar as duas coisas. Por exemplo, imaginem uma Vênus, uma lua em balança, mas a Vênus está em Caranguejos. A lua em balança, eu preciso de relacionamentos. Que tipo de relacionamentos? Preciso de um relacionamento que me dê colo. Estão a ver? Temos que juntar sempre, temos que fazer sempre este exercício. Por exemplo, se a lua estiver em balança e a Vênus estiver em escorpião, eu vou precisar de relacionamentos. Que tipo de relacionamentos? Como a Vênus está em escorpião, relacionamentos super intensos. Ok? E aquela lua não se vai sentir bem enquanto não tiver isso. Estão a ver? Sei lá, uma lua em balança, mas a Vênus em Sagitário. Que tipo de relacionamento é que eu vou ter? Alguém com quem eu possa discutir filosofia. Alguém que pode até ser estrangeira. Alguém que goste de viajar. Estão a ver? A minha lua vai se sentir bem com isso. Temos que conjugar, fazer a leitura dos dois signos onde estão os planetas. Pronto. Como a lua é aquilo que nós temos que nos libertar, de alguma maneira nós temos que nos libertar da parte sombria associada a isso. Mas não podemos falar da lua só como aquilo que temos que nos libertar. É mais integrar, porque lua-sol. O sol é o que eu quero. Conscientemente, o que é que eu quero? A lua é o que eu preciso. Por isso é que a lua tem a ver com sentimentos às vezes irracionais. E às vezes um conflito entre um sol e uma lua pode querer dizer que eu quero uma coisa e a lua sente outra completamente diferente. Por exemplo, a quadratura balança-caranguejo. Imaginem que o sol está em balança e que a lua está em caranguejo, em quadratura. O que é que isto quer dizer? O sol o que é que quer? Eu racionalmente quero relacionar-me. Quero relacionar-me. A lua quer ficar em casa, na família e não lhe apetece sair. Está aqui uma quadratura. São duas coisas. Uma sente uma coisa e a outra, e o sol quer outra. São coisas incompatíveis. Que nós depois temos que tentar conciliar. Seria mais ou menos isto. Seria o sol não querer ir a tantas festas, balança, e a lua aceitar sair de vez em quando de casa. E ali encontrava-se um equilíbrio. Estão a ver como é que isto funciona? Qualquer coisa como isto. A questão toda dela é que era a questão do Mercúrio. Mas o Mercúrio, eu falo já do Mercúrio rapidamente. Deixa cá ver, por acaso já começou. Não faz mal, mas o Mercúrio é assim. O Mercúrio em Touro, voltamos outra vez ao elemento. O elemento é terra. O Mercúrio em Touro, o que é que ele quer? Pensar de maneira prática. Mercúrio, pensar. Em Touro, quero pensar de maneira prática, de uma maneira objetiva que me dê segurança. Um Mercúrio em Touro pode ser uma pessoa que pensa até... através do pensamento eu quero ter paz. Mercúrio em Touro. Um Mercúrio em Balança é ar. É um Mercúrio muito mais social, que gosta muito mais de conversar, que gosta de partilhar coisas. Completamente diferente. São realidades completamente diferentes. O Mercúrio em Touro pode ser muito mais teimoso, pode ter muito mais dificuldade em mudar de ponto de vista. Porquê? Porque Touro é um signo fixo. Em Balança já não há esse perigo. Ok? É um Mercúrio mais leve, digamos assim. Acho que respondi, vê lá. Eu estou sensual, mas ao que parece que eu acho que vamos começar, porque... Pois, porque já... Pergunta se estão a ouvir e ouvir bem, só por favor. Pronto, então pergunto se estão a ver ou ouvir bem. Se assim for, começamos. Pois, sim, ouvir e ver bem.
pôr o som. Então vá. Então, é que o Ricardo na mesa não tem som, mas Ok, se vocês... Ok. Então, se está tudo ok, vamos a isto. Então, vou cumprimentar-vos outra vez. Outra vez não, mas cumprimento a todos. Sejam bem-vindos. E vamos fazer aqui a nossa pequenina meditação. Não esqueçam que estamos em Aquário. Na próxima sexta-feira, próximo sábado é a lua cheia de Aquário. São momentos muito importantes. Se puderem meditar um bocadinho, façam. Dia 11, exatamente. Meia-noite e 33, sábado. De meia-noite. É de sexta para sábado. Pronto, a lua cheia é logo na primeira meia hora de sábado. E temos aqui a palavra-chave ao nível da alma: água da vida eu sou, derramada para todos os sedentos. E vamos então sentar-nos com o tronco direito, os pés assentos no chão. Vamos respirar 3 vezes, calmamente, para serenar os nossos corpos. E vamos prestar atenção ao corpo físico. Sabemos que temos apetites do corpo físico, mas não somos esses apetites. Prestemos atenção às nossas emoções. Podem ser agradáveis, podem ser desagradáveis. Nós não somos essas emoções. Prestemos atenção à nossa mente e aos pensamentos que possam surgir na nossa consciência. Podem ser luminosos ou não, mas nós não somos aquilo que pensamos. Somos um centro de autoconsciência e vontade. Somos o eixo solar. Somos aquele que observa todos os processos mentais, emocionais e físicos. Comandamos todos esses processos, que os utilizamos. Somos a alma. Como estamos em Aquário, vamos invocar as energias de Aquário, que elas se derramem sobre nós, transmitindo-nos essa ideia de fraternidade, que essa ideia, que essa energia possa ser passada a todos os seres. Vamos então preparar-nos para dizer a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens, que Cristo volta à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça humana, que se realiza o plano de amor e luz, e sela a porta onde mora o mal.
que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Desculpa? Voltar ao início para ver o que é que era esta aula, mas não é preciso depois Ah, pronto. Esta aula corresponde à segunda parte do curso e hoje vamos falar de um assunto que normalmente os alunos gostam muito, que é sobre os mestres de sabedoria. Vamos rapidamente recordarmos do que dissemos na aula anterior. Portanto, nós na aula anterior falámos dos 3 mistérios de Shambhala, falámos de Sanat Kumara, vimos que Sanat Kumara é uma espécie de emissor do Logos planetário, portanto, é o Senhor, é um ser excelso que veio de Sírios. Aliás, de Sírios, sim, ele tem ligações com Sírios, mas é aquele a quem nós chamamos o Rei do Mundo, portanto, que governa este planeta. Depois falámos da hierarquia, que é uma estrutura abaixo do Rei do Mundo, que é constituída basicamente por mestres de sabedoria que procuram aproximar-se da humanidade e ajudar a humanidade, que foram seres humanos como nós, que passaram pelas mesmas vicissitudes que nós e que se libertaram da lei do karma. E vimos também, falámos do anjo solar, desse ser que há 18 milhões de anos veio trazer a semente da mente aos homens animais da Lemúria. E é graças ao anjo solar que nós podemos pensar, portanto, que nos é facultada a divina capacidade de pensarmos. E para além disso, falámos de um triângulo importantíssimo na hierarquia, o Manu, o Cristo e o Mahashohan, portanto, o Senhor da vontade ligado à política, o Cristo, que é o mestre dos mestres, portanto, é aquele que, digamos, chefia a hierarquia, e o Mahashohan, que é responsável pela obra da civilização. E tecemos algumas considerações relativamente ao plano e à era de Aquário que começamos a viver. E hoje vamos justamente falar dos mestres de sabedoria, que são seres que têm pelo menos a 5ª iniciação, que se libertaram de todo o karma e, portanto, só estão ligados a este planeta apenas por um espírito de serviço, porque do ponto de vista kármico já não teriam cá estar. Esta imagem já vos foi mostrada antes e ela mostra os 3 centros planetários, que são Shambhala, conotado com o primeiro raio, portanto, o governo do planeta, a hierarquia, conotada com o segundo raio, constituída pelos mestres com os mestres de sabedoria e que expressa a energia do amor, e a humanidade, enfim, que somos todos nós, com variados estados de consciência. Se quiserem, o centro da cabeça, Shambhala, o centro do coração, que é a hierarquia, e o centro da garganta, que é a humanidade. Muito interessante. Lembrem-se que entre a hierarquia e a humanidade há um outro grupo, que é o novo grupo de servidores do mundo. Já falámos deles na aula passada, que são seres com um espírito de inclusividade e solidariedade, que estão por todo lado, que procuram aproximar, digamos, os princípios da hierarquia às ideias da humanidade. Procuram juntar estes 2 centros. É muito interessante que vocês têm ali o chakra que está relacionado com
com o novo grupo de servidores do mundo é o chakra Ajna, é este aqui. E ali fala-se do olho do touro. Exatamente, do ponto de vista astrológico, quem rege o trabalho do novo grupo de servidores do mundo, não por acaso, é o touro. Porquê? Porque o touro é o signo da iluminação. E a iluminação tem a ver com a abertura deste chakra aqui. Portanto, e exatamente o papel deles na Terra é o quê? Iluminarem os problemas humanos. Levarem soluções criativas e amorosas e inclusivas a todos os problemas humanos, enfim, em todas as áreas. Esse é o trabalho do novo grupo de servidores do mundo. Portanto, eles são considerados o olho de Sanat Kumara, digamos assim. O olho de Sanat Kumara na Terra. Muito bem. Podemos passar, por favor. Portanto, temos aqui a ponte 25 de Abril. Pois é. Não, temos aqui uma referência ao Cristo, não é? Temos ali a figura do Cristo. Não é o Cristo do Corcovado, mas é o nosso Cristo. Portanto, que é o coração da hierarquia, o mestre dos mestres, o mestre dos anjos e dos homens. E vejam, e esta ponte não está aqui por acaso, porque Cristo é verdadeiramente uma ponte. Claro que ele já era uma ponte por ser o filho do Pai, portanto ele ligava, fazia uma ligação a Deus, mas ele neste caso aqui está a ligar duas eras, porque ele é o avatar de peixe e é também o avatar de aquário. Portanto, em todas as missas, há uma altura na missa em que se diz qualquer coisa como isto: espera-se a segunda vinda, o segundo advento do Cristo. E isso está profetizado e é o que se espera mesmo. Portanto, nós estamos muito perto desta segunda vinda do Cristo, em que ele virá para inaugurar, digamos, esta era de aquário. Porque ele foi o avatar de peixe e será também o avatar de aquário. Portanto, e nós não estamos tão longe dessa vinda. Em que termos é que ela será feita, não sabemos, mas que essa energia virá, não temos a menor dúvida disso. Há um livro que recomendo que leiam, da Alice Bailey, que tem por título O Reaparecimento do Cristo, em que a temática da vinda do Cristo, enfim, é tratada com muita acuidade. Vamos então. Então, a missão do Cristo. Portanto, é um instrutor mundial, não exclusivamente cristão. Nós ouvimos falar de Cristo e normalmente associamos o Cristo à Igreja Católica. Nada de mais errado, porque é evidentemente que a Igreja Católica erigiu-se a partir da vida do Mestre Jesus há 2000 anos. Mas o Cristo, a posição que ele ocupa na hierarquia é uma posição universal. Portanto, ele não podemos dizer que ele pertence a esta igreja ou àquela. Ele não pertence a igreja nenhuma. Ele é um mestre. É um mestre de sabedoria, é um avatar cuja principal preocupação é estimular a bondade de qualquer ser humano relativamente a qualquer religião. Portanto, ele não está circunscrito a religião nenhuma. Uma das funções do Cristo é unificar o Oriente com o Ocidente. Porquê? Porque, reparem, se nós olharmos para as escrituras budistas, eles também falam de alguém que há de vir, falam do Bodhisattva, dão-lhe um outro nome, mas trata-se da mesma figura. Os indianos falam do Krishna, do Krishna também, do Maitreya, fala-se também do Imam Mahdi. Ok, há várias designações para referir Cristo e portanto, nós não podemos circunscrevê-lo apenas à Igreja Católica.
Ele é capaz de dar expressão a duas energias divinas, a energia do amor e a energia da vontade, o poder magnético do amor e a efetividade dinâmica da vontade divina. O que é que se quer dizer com isto? Vejam, claro que Cristo expressa fundamentalmente a energia do segundo raio, amor-sabedoria, como aliás o Buda também expressa a energia do segundo raio, não tanto mais a sabedoria do que o amor, mas todos nós sabemos que há três energias fundamentais: a energia da inteligência, a energia do amor e a energia da vontade. São os três raios. E o Cristo está a aprender a lidar com a energia da vontade, que é uma energia muito, muito poderosa. Portanto, lá por ele ter a sétima iniciação, acima dele há muita consciência para conquistar. Portanto, ele está... Shambhala, o rei do mundo, Sanat Kumara, expressa, digamos, plenamente a energia da vontade. O próprio Cristo está a habituar-se a lidar com essa energia que é muito poderosa. Então, se essa energia tocasse um ser humano, esse ser humano ficava liquidado. É como se fosse eletricidade pura. Então, vamos continuar. A hierarquia e as lojas. Constituída por iniciados, portanto, há a designação de a loja, portanto, iniciados que têm mais que a quinta iniciação, juntamente com devas ou anjos. Portanto, dentro da hierarquia há digamos que há uma faixa vibratória de todos aqueles que têm mais do que a quinta iniciação e mais. A quinta, a sexta, a sétima, a oitava, que podem ser mestres, mas podem ser também devas ou anjos, porque a linha dévica, eles também têm uma evolução e são seres, um arcanjo é um ser com um poder extraordinário. Abaixo da designada loja, há a loja azul, digamos que é a parte mais baixa da loja, que tem iniciados com a terceira, a quarta e a quinta iniciações. Nós depois, daqui a 2 ou 3 aulas, falaremos das iniciações para vocês terem uma ideia do que é que isso quererá dizer. Mas uma iniciação é uma expansão de consciência. Pronto. É uma expansão de consciência que nós ficamos a conhecer mais, a amar mais, a ter mais poder. Enfim, depois falaremos disso abundantemente. Vamos lá. Vejam que isto é uma escadinha. Abaixo daqueles que têm a terceira, a quarta e a quinta iniciação, nós temos iniciados que têm a primeira e a segunda iniciação. Depois temos discípulos. Depois temos os probacionários, depois temos os aspirantes. Os aspirantes foram aqueles que puseram o pé no caminho, tomaram contacto com o caminho pela primeira vez, ainda estão muito crus. Os probacionais são aqueles que estão em prova, estão a ver se querem mesmo trilhar aquele caminho. Okay? E depois, quando eles fazem já um bom caminho, passam a discípulos, e aquilo que define um discípulo é a sua capacidade de servir. Portanto, o discípulo já é uma pessoa muito descentrada de si, que está preocupado genuinamente em servir a humanidade. Portanto, e depois a seguir ao discípulo aceito, que é aquele que é aceito no ashram do mestre. Falaremos disso mais adiante. Mas isto é para terem uma ideia. Abaixo dos aspirantes estão os homens e mulheres de boa vontade, aqueles que gostam de ajudar, mas ainda não se comprometeram, não entraram bem no caminho. Mas gostam de ajudar, são pessoas que têm uma boa índole. E depois temos a humanidade em geral, onde também cabem muitas divisões, como sabem. Portanto, isto, como veem, é uma escadinha, e vejam isto como um alargar de consciência em que nós vamos sendo sucessivamente menos egoístas e começamos, à medida que vamos subindo, começamos a descentrar-nos e a preocupar-nos com os outros e começamos a servir os outros. E esse é o objetivo da evolução. O objetivo da evolução é isto. Para o ser humano é entrar nesta corrente. É entrar nesta corrente de luz. Vamos lá. Agora, a hierarquia tem 63 adeptos. Temos o Manu, já falámos na última aula, que está ligado ao governo e ao apuramento das raças, o próprio Cristo e o Mahashohan. Mas depois temos 60 mestres, dos quais 49 trabalham exotericamente, podem até estar encarnados, e depois há 14 que trabalham esotericamente. Vejam, estas obras
já têm uns bons anos. E eu não garanto que em 2017 que as coisas sejam exatamente assim. Provavelmente não são, porque já passou muito tempo. Mas para terem uma ideia de como é que isto funciona. Agora, os mestres, eles trabalham através de todos os homens e organizações que demonstrem uma mente aberta e um coração fraterno. Isto é muito importante de dizer. Porquê? Porque há muitas organizações que parece que têm até um trabalho meritório até um certo ponto, mas depois estragam tudo quando dizem: nós somos o canal predileto do mestre. O mestre, nós é que somos. Isto já aconteceu, por exemplo, com a Sociedade Teosófica. E isto não é um bom espírito. Porque o que é verdade é que os mestres trabalham com qualquer organização que demonstre o quê? Boa vontade. Não importa o nome. Não importa em que zona do território é que esteja, em que país. O que genuinamente move os mestres é poderem ajudar aquelas pessoas que têm mente aberta e coração aberto. Ponto. Portanto, por exemplo, haverá mestres ligados à escola arcana? Provavelmente haverá, mas a escola arcana trabalha de maneira autónoma e não diz que é um canal exclusivo, os mestres só trabalham com eles, de maneira nenhuma, mas provavelmente haverá. Como haverá mestres que estejam ligados ao trabalho da Cruz Vermelha? Provavelmente sim. Estão a ver? Haverá mestres que estejam ligados ao trabalho da ONU? Tenho quase a certeza que sim. Portanto, eles estão presentes e influenciam, através de vários processos, qualquer obra que seja meritória. Bom, vamos então continuar. Os mestres trabalham através de discípulos que criam organizações e espalham a verdade. Preferentemente, eles trabalham de maneira grupal. Não quer dizer que não possa haver situações de haver um mestre ligado a uma pessoa, mas na era de Aquário, eles inspiram principalmente organizações. Porque do que se trata é de desenvolver a consciência grupal. Se os discípulos trabalharem de maneira pura e desinteressada, terão o apoio energético do mestre. Caso contrário, o apoio será retirado. Nenhuma organização, e este é que é o ponto, nenhuma organização tem exclusivo do apoio dos mestres. Nenhuma. Terá o apoio do mestre enquanto merecer. E enquanto for inclusiva. Quando passar a ser exclusiva, a dizer somos os únicos, estragam logo tudo. Porque esse não é o espírito de Aquário. Não é o espírito de Aquário. Uma coisa também muito importante, já que estamos a falar dos mestres, é... Não esqueçam, nós dizemos isto 50 mil vezes. A alma é o nosso primeiro mestre. Os outros mestres existem, sim, existem, estamos aqui a falar deles. Mas nós não chegaremos aos pés dos mestres nunca, enquanto não fizermos contacto com a nossa alma, que é o primeiro mestre. Isto é o beabá da espiritualidade. A meta de tudo é o amor dentro de nós e fora de nós. Nós vivemos num sistema de amor e de sabedoria, porque o Logos Solar, todos os esquemas de evolução vivem dentro do corpo do Logos Solar, que é amor e sabedoria. Portanto, a verdadeira lição que temos que aprender é a amar. E o caminho é interior e faz-se pela meditação. Portanto, nós, para nos ligarmos ao nosso mestre interno, o que é que temos que fazer? Meditar, servir, estudar. O objetivo da meditação é contactar a alma. Depois de contactar a alma, servir a todos os seres. Portanto, nós não contatamos a alma só porque nos apetece, porque vamos ser muito iluminados, porque vamos progredir espiritualmente. Não. Fazemos isso porque estamos genuinamente preocupados com os outros e queremos dar uma ajudinha. É por isso. Ok, temos ali uma figura do São Francisco que de facto foi um grande servidor, alguém com uma grande vida interior, amante da natureza, enfim. A busca de um ideal. Todos nós precisamos de facto de um ideal na vida.
O mestre Djwhal tem esta frase que diz assim: onde não há ideal, a vida perece, a vida morre. Portanto, é preciso haver um fogo maior nas nossas vidas. A divisão do ser humano e a necessidade de um modelo, um outro maior do que ele mesmo, que o possa orientar. Reparem, e esse ideal, esse modelo maior, vamos buscá-lo aonde? Em primeiro lugar, a nossa alma. E vejam, é tão importante nós, porque isto é muito fácil de dizer assim, cada um de nós começar por acreditar que é uma alma e que há um outro ser. Imaginem um ser de luz dentro de nós que está aqui agora há 18 milhões de anos, que está aqui para nos guiar, para nos ajudar, para fazer de nós pessoas sábias. E nós viramos as costas e nem acreditamos que ele está aí, nem queremos saber. Claro que o caminho para ele não é fácil, mas nós podemos cultivar a atenção, podemos cultivar a concentração, a meditação, e a pouco podemos perceber que há mais qualquer coisa aqui. Vamos lá. Cá está o mestre tibetano, Djwhal, que ele não vive do lado de lá. O mestre tibetano vive na Terra, nos Himalaias. Ele está longe, mas não está longe. Embora ele conserve o corpo do século XIX, quando ele recebeu a quinta iniciação. Um ser humano que alcançou a quinta iniciação, que polarizou a sua consciência no plano da mónada. Porque nós, a partir da terceira iniciação, começamos logo a receber um influxo da mónada. Começamos a ir muito para além da alma. Desenvolveu a capacidade de criar com a mente e de servir desde o plano monádico até aos planos inferiores. Passou da câmara do conhecimento para a câmara da sabedoria. Transmutou a mente inferior em mente pura, o desejo em intuição. No fundo, ele mostrou-nos aquilo que nós próprios podemos fazer, que é, reparem, passar do conhecimento para a sabedoria. O conhecimento pode ser uma coisa boa, mas é livresco. Ler muitos livros, saber muitas coisas, mas não é muito mais do que o conhecimento. Mais importante do que isso é a sabedoria. A sabedoria é uma coisa que vem de onde? Começa por vir da nossa alma. Portanto, é nós, aquilo que pensamos, aquilo que fazemos, a maneira como os nossos pensamentos, como as nossas emoções são expressas, há de haver um momento na nossa vida em que isso vem de dentro e tem um caráter de nobreza muito maior. Bom, vamos. O que é um mestre de sabedoria? É aquele que conhece o significado da consciência, da vida e do espírito, que pode passar diretamente ao coração do seu Pai no céu. O Pai do céu é a mónada, portanto, já é um estado de consciência. Atenção, o mestre de sabedoria ainda não se identificou com a mónada. O mestre de sabedoria é aquele que está a aprender para se identificar com a mónada, que é uma energia poderosíssima, mas está muito mais perto do que nós. Sacrificou o quaternário. O que é o quaternário? O quaternário são os corpos inferiores, no fundo, a personalidade, que é corpo, se nós contarmos com o corpo etéreo, corpo físico denso, corpo etéreo, corpo emocional e corpo mental inferior. O quaternário, que é esta nossa natureza humana, esta persona, esta personalidade, esta natureza inferior que nós temos que domar. Ele dominou isso tudo ao longo de vidas, não é? Sacrificou, santificou, vejam, é tornar santo isto. Como é que nós tornamos isto santo? Com a luz da nossa alma. Por isso é que temos que, através da meditação, puxar a luz da alma cá para baixo. A luz da alma tem que tocar a nossa mente e tem que iluminar a mente. E nós percebemos as coisas com muito mais clareza. Depois ela toca o nosso coração. E nós somos seres mais benevolentes com os outros. E toca a nossa vontade e nós agimos com muito mais propósito. Estão a ver? É aquele que escolheu permanecer no nosso planeta para ajudar os seus companheiros, porque a partir para quem tem a sexta iniciação, podia escolher ir para longe, daqui para outros mundos, mas estes mestres decidiram ficar aqui a ajudar-nos. Vejam,
esta gaiola, que tem uma luz lá dentro, simboliza isto. Quer dizer, eles, quando se fala ali de santificar o quaternário, eles, enquanto estiveram encarnados, eles, a pouco e pouco, os mestres foram iluminando os corpos inferiores. Na gaiola, no mundo físico, neste inferno, nesta existência, com estes corpos, um corpo é uma prisão para a alma e muito mais ainda para o espírito. E eles, nestas condições, que são aquelas que nós temos, conseguiram, na gaiola, ser livres. Imaginem, iluminar a gaiola e ser livres. Que é isso que nós... Pois, isto até tem a ver com o caranguejo. Eu construo uma casa iluminada e nela habito, porque caranguejo é o signo onde a humanidade encarnou, onde recebeu a mente. No ponto mais obscuro recebeu a luz. E o trabalho nobre do caranguejo é iluminar os corpos inferiores. Bem, vamos lá. Então, o que é um mestre de sabedoria? É alguém que recebeu a primeira iniciação que o une à fraternidade maior de Sírios. Isto é interessante porque a quinta iniciação aqui na Terra corresponde só à primeira iniciação em Sírios. Para vocês verem, para medirem um bocadinho a distância, o nível de desenvolvimento espiritual que existe em Sírios. Bom, portanto, digamos, é como se o mestre aqui fosse uma espécie ainda de aprendiz em Sírios, que é mesmo isso. Da mesma maneira que, se nós compararmos a evolução da nossa Terra com Vênus, com o esquema de Vênus, eles lá estão uma ronda à nossa frente. Portanto, eles lá vivem no plano búdico e nós aqui andamos aqui no plano emocional. Terem uma ideia de como as coisas são. É alguém que compreende o significado das leis grupais e que trabalha com grupos. Portanto, não esperem que o mestre vá ter convosco. Não, os mestres trabalham com grupos. A divisa deles é impessoal. É alguém a quem foram conferidas palavras de poder com as quais utiliza o poder de criar. É alguém que ganhou o direito de trabalhar com os dirigentes da hierarquia. Portanto, um mestre, ele utiliza, tem palavras, ele comanda as hostes dévicas. Ele diz a um deva para fazer A, B ou C, ele faz, porque ele tem poder sobre as hostes dévicas. Se fizesse favor. Agora, a relação mestre-discípulo, há, enfim, 4 estágios. Pronto, há um estágio inicial de probacionário em que o discípulo está lá longe e o mestre olha para ele de vez em quando. Normalmente o mestre manda alguém do seu ashram. Quando alguém começa na Terra a fazer coisas bem feitas e abre a sua consciência, isso é observado lá por cima. E eles mandam alguém que se aproxima dele aqui na Terra. Pode ser um discípulo mais antigo, que de alguma maneira pode ajudar esse que está a dar os primeiros passos. Depois, a consciência abre-se e há uma altura em que o probacionário ou o discípulo inicial se transforma no discípulo aceite. E ser discípulo aceite significa que ele já faz parte do ashram. Atenção, que para ser um discípulo aceite, isto compreende as fases da primeira e segunda iniciação. Normalmente quem tem a primeira e a segunda iniciação é que está nesta fase de discípulo aceite. Depois, ele aproxima-se do estágio de filho do mestre e de amado do mestre, que é quase uma identificação com o mestre. Nós vamos ver isto agora mais a seguir. Mas todos estes estágios são governados pela afinidade de vibração e pelo karma. Ou seja, e a afinidade de vibração tem a ver com os raios. Por exemplo, um discípulo do segundo raio, da alma, é atraído para um ashram do segundo raio. E claro que o mestre também tem energias do segundo raio. E pelo karma, porque aquilo que se passou lá para trás, as relações que existem com o mestre. Imaginem que alguém lá para trás já trabalhou com o mestre numa missão qualquer. Isso está gravado e, portanto, essa relação conta. E se hoje em dia é preciso fazer um determinado trabalho. Por exemplo, Alice Bailey foi uma espécie de secretária para o mestre Svalko. Ela é que escreveu, através da telepatia, aqueles livros todos.
Aquilo é um trabalho muito difícil, feito ao longo de muitos anos. Era preciso haver uma afinidade tremenda entre o mestre e ela. Onde é que isso se conquistou? No passado, porque ela no passado já teve ligações com o mestre e já trabalhou com ele. Portanto, nesta vida, ela foi aproveitada para continuar o trabalho e para servir a humanidade. Pronto. Então, os probacionários têm 3 grandes objetivos à frente. Primeiro, contatar o grupo e ser sensível à energia do grupo. Vejam, nós estamos na era de Aquário, que favorece o trabalho grupal. Portanto, para quem está a começar na vida espiritual, essa pessoa, mais tarde ou mais cedo, ela será atraída para um grupo com o qual ela sinta afinidade. Às vezes a gente vai para um grupo e não se sente bem, depois vai para outro, mas o desejável é ela encontrar esse grupo ao qual ela pertence como alma. Aqui na Terra, estou a falar aqui na Terra. Desenvolver o pensamento abstrato, a ligação à mente superior. Reparem, no caminho espiritual, claro que a sensibilidade é importante, mas tem que ser uma sensibilidade superior. Nós temos que estar polarizados no plano mental, temos que aprender a pensar. Porque se não aprendermos a pensar, teremos muita dificuldade em fazer ligação à alma, porque a alma encontra-se na região abstrata, no plano mental abstrato. É muito importante aprendermos a pensar, coisa que a meditação ajuda. E, normalmente, a gente vai ao grupo numa fase inicial para receber. Errado. Temos que ir ao grupo dar aquilo, as nossas qualidades específicas. Dar ao grupo. É isso. A fase do discípulo aceite é um dos períodos mais difíceis, porque, reparem, é como se a pessoa estivesse a cortar laços com a vida muito mundana. Ela tem que ser cada vez mais subtil para ser aceita pelo ashram. E por isso é muito difícil nós abandonarmos o velho para recebermos energias novas. E por isso é que é uma fase muito difícil, de facto. Mas, quando ele é aceito, é definitivamente parte do grupo do mestre, está na consciência do mestre o tempo todo. Todos aqueles que pertencem ao ashram, energeticamente, é como se eles vivessem na aura do mestre. E o mestre tem consciência deles, se quiser, a todo o tempo. Agora, é uma fase em que é necessária disciplina, é necessário que a pessoa se mantenha firme na luz para não prejudicar o grupo, porque o grupo já existe e tem uma determinada vibração que é muito subtil. Quem entra de novo, se não estiver muito bem purificado, pode perturbar aquela harmonia do grupo. Portanto, é sempre um momento muito delicado na vida de um ashram, o ingresso de um discípulo que é aceito. Por isso é que ele fica na periferia do grupo. Portanto, e vai entrando devagarinho. E claro que nesta fase o discípulo sabe já qual é o serviço que ele tem que prestar dentro do grupo. Já descobriu qual é a sua parte do serviço. Não se esqueçam, e eu já disse aqui antes, que a determinação do raio da alma é muito importante para nós definirmos a nossa área de serviço. Por exemplo, para quem tem uma alma do segundo raio, o ensino é uma saída muito possível. Da mesma maneira que saber muito bem qual é o ascendente, qual é o regente esotérico do ascendente, em que casa é que cai, em que signo é que cai, que aspectos é que faz, tudo isso também são pistas muito importantes para determinarem o nosso serviço ao mundo. Não esqueçam disso. Desculpa, só aqui. Sim. Só para realçar, acho que é importante a questão de, já disseste, de certa forma, não é o ser aceito não é uma questão de ecletismo. É porque é prejudicial para o próprio que é aceito e não está à altura. Não é? Pode ser destruído, pode ser... Sim. O Ricardo estava ali a dizer que a questão de só uns é que serem aceitos e outros não, que isso não é nenhum tipo de discriminação, digamos assim, não. É que na vida espiritual nós só avançamos se merecermos, se tivermos luz para isso.
E se alguém não entra porque não tem os requisitos, é uma proteção para o próprio, porque no ashram lidam-se com energias fortíssimas. E a pessoa nem saberia lidar com essas energias, até poderia ficar desequilibrada. Portanto, a espiritualidade, deste ponto de vista, ela não é democrática. É democrática no sentido em que se diz assim, se todos fizerem o esforço, todos serão admitidos. Mas as pessoas só poderão ser admitidas se cumprirem com os requisitos. E qual é o requisito? É luz, serviço à humanidade. Não há outra maneira. Não há cunhas para entrar nos céus, no reino dos céus. Não há cunhas nenhumas. Vamos lá. Depois, a outra etapa é a etapa da filiação ao Mestre. É conscientemente e o tempo todo uma parte da consciência do Mestre. O discípulo pode penetrar conscientemente nos planos, desejos e vontades do Mestre. A sua vibração já não prejudica o grupo nem o Mestre. A sua vida de serviço ao mundo está mais concentrada e aperfeiçoada. Vejam, entrar no ashram e atingir esta posição significa o eu ter acesso vibratoriamente àquilo que o Mestre está a pensar, àquilo que o Mestre quer. E depois o meu trabalho é mais facilitado porque trata-se de obedecer àquilo que o Mestre quer, que é um ser verdadeiramente sábio, não é nenhum ditador. Não é? Atenção, vamos pôr as coisas, não estamos a falar de nenhum ser que faz isto, faz aquilo. Não, as pessoas reconhecem a autoridade do Mestre. O Mestre já superou tudo isso. E os Mestres, mais do que qualquer um de nós, respeitam profundamente a liberdade humana. Profundamente. Ninguém é obrigado a fazer uma coisa contra a sua vontade, mas são as pessoas, é cada um dos discípulos que reconhece profundamente dentro de si a bondade e a sabedoria daquele Mestre. E é um gozo cumprir aquilo que... cumprir, no fundo, com os pensamentos e com os desejos do Mestre. Ok. Por favor. Por último, e aqui já há uma identificação tremenda, que é o amado do Mestre. Que também não é nenhum estatuto de... Pronto, este aqui tem um lugar especial. Tem um lugar especial, mas porque o conquistou. Também não é nenhum espírito separativo, muito ao contrário. Vejam, um estado de consciência semelhante àquele que ligava o apóstolo João a Jesus. Em que esta imagem é conhecida, em que o João descansava no peito do Jesus, porque havia uma ligação fortíssima espiritual entre eles. Estão a ver? Que, claro, tem que ver também com vidas passadas, com o grau de afinidade que já se conquistou no passado. Portanto, uma identificação completa com a mente e o coração do Mestre. Estão a ver? Aquela pessoa que sabe exatamente o que o Mestre está a pensar, o que é que ele quer, o que é que ele está a sentir, eu também sinto. Porque o coração dele também é o meu coração, a mente dele também é a minha mente, a vontade dele também é a minha vontade. Sim. Relacionamento entre mestre e discípulo. São a luz e a vibração, a aura do discípulo, que atraem a atenção do mestre. Vejam... A luz nunca esconde, a luz não mente, perdão. A luz não mente. Se o Mestre chegasse aqui, ao pé de um de nós, ele olharia para nós, ele não olharia para as nossas faces. Porque a face é a aparência, é a persona, é a máscara. Ele olharia para onde? Com os olhos dele, ele veria a luz de cada um. E nenhum de nós o enganaria. Porque ele via-nos como nós somos. E ver-nos-ia como aquilo que somos capazes de fazer. Não haveria a mínima possibilidade de enganar, não há a mínima possibilidade de enganarmos o Mestre. A mínima. A escolha de um discípulo por um Mestre é dirigida, já tínhamos visto, pelo karma passado, por antiga associação, pelo raio no qual ambos possam ser encontrados e pela necessidade do momento. Tudo isto combinado. Portanto, eu vou trabalhar com aquela pessoa porque já a conheço, porque já trabalhei com ela no passado, porque a energia dela é parecida com a minha e porque esta pessoa tem as qualificações exigidas para este momento. Porque eu podia ter tudo, mas imaginem que eu preciso de alguém... Olha, imaginem com António Guterres. Até pode não ter uma associação kármica a um determinado mestre. Até pode não ter o raio desse mestre. Mas
pelas funções que ele desempenha neste momento, que são importantíssimas para o mundo, se calhar isso é suficiente, aliado à consciência que ele tem, obviamente, tem que ter consciência, tem que ter luz. Se calhar ele reúne requisitos para poder ser influenciado por um mestre de sabedoria, mesmo que não tenha grande ligação ao passado. Estão a ver? Porquê? Porque, por causa da necessidade do momento. Estão a ver? E pode ter isso tudo. Até pode ser o 4 em 1. Pode ter a energia de raio, pode já ser conhecido do mestre, pode ter já trabalhado com ele no passado. E além disso, ainda tem determinadas capacidades neste momento que são úteis ao momento. Bom. Então, o trabalho do mestre com o discípulo. Isto é, no fundo, o que é que o discípulo pode fazer, o que é que o mestre pode fazer pelo discípulo? Estas coisas todas, vamos ver. Portanto, ajuda o discípulo a elevar a sua vibração. Não é? Porque, no fundo, é tudo uma questão de vibração. Os maus têm uma vibração mais grosseira, os bonzinhos têm uma vibração mais subtil. E nós temos que, a pouco e pouco, subirmos a nossa vibração. E, portanto, o mestre estimula isso. Uma leitura, lembrei-me agora, uma leitura curiosa para nós vermos isto é, leiam o Discipulado na Nova Era, volume 1 e volume 2, que tem, também da Alice Bailey, que tem instruções do mestre ao discípulo. Aos discípulos, são vários, são cerca de 60 ao longo de vários anos. São cartas que os mestres escrevem. E fica clarinho, se vocês lerem aquilo, que é uma delícia, o tipo de instruções que os mestres dão aos discípulos e como os ajudam. E está tudo isto lá. Ajudar a transferir a sua polarização dos corpos inferiores para os superiores. Por exemplo, eles dizem, olha, tu agora vais fazer determinado exercício de respiração e vais-te focar neste chakra, naquele e naquele. E não no outro, porque no outro é perigoso. E reparem, cada discípulo é um discípulo. O que ele diz a um é o mestre olha para a natureza de cada discípulo e dá-lhe as instruções precisas para ele poder fazer esta transferência de polarização. Supervisiona a construção do Antakarana. Ele diz assim, olha, vais fazer este exercício de respiração porque isto vai ajudar a fazer circular o Antakarana. E vais-te focar neste chakra e não naquele. Está lá tudo isso. Ajudar a vivificar os vários centros aos chakras. Agora, como não está aqui nenhum mestre, e como nós nestas matérias somos ignorantes, relativamente aos chakras, vou-vos dizer o que já vos disse antes. Por favor, nunca se foquem em nenhum chakra abaixo do diafragma. Sempre acima do diafragma. Se vocês forem ler as cartas, o Discipulado da Nova Era, veem lá indicações para a pessoa se focar em chakras inferiores, mas quem faz isso é um mestre que, por ser mestre, sabe o que está a fazer. Nós não sabemos. E, portanto, com o fogo não se brinca. Vamos lá. Portanto, ainda ao trabalho do mestre com o discípulo, ajuda a expandir a consciência do discípulo e a lidar com o reino dévico. O Anglada tem, nos vários livros que ele escreve, tem uma série de relatos de treino dos mestres com os discípulos e, de facto, uma das aulas é ensinar os discípulos a trabalharem com os devas. Portanto, ensinam-lhes fórmulas de poder e eles têm que lidar com essas criaturas. Portanto, porque no futuro eles vão ter que ter poder. E o poder é poder sobre a natureza. E toda a natureza ela é comandada por devas, dos 4 elementos. Portanto, faz parte das aulas. E claro que o mestre trabalha, prepara, caso ele não tenha, porque uma pessoa... Normalmente o discípulo aceite, enfim, já tem a primeira iniciação, mas os mestres normalmente preparam os discípulos para as iniciações. E ajudam a desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo. Porque isto é que é o fundamental. É trabalhar sempre em equipa. E Aquário é isso, trabalhar em grupo. O mestre trabalha com o discípulo principalmente à noite, quando está fora do corpo físico. Portanto, nós à noite vamos, a partir das 10 horas, entre as 10 e as 5 da manhã, preferentemente, vamos dormir
E é nessa altura que podemos ir aos ashrams e que o mestre pode trabalhar connosco. Durante os períodos em que o discípulo medita. Se estamos em meditação, também é um momento em que pode o mestre também aproximar-se. Mas não contem muito com isso. Numa fase inicial, o mestre para vocês é alma. Ponto. E esta é interessante. Se a meditação não for correta, o mestre não poderá ajudar. Tudo tem a ver com vibração e com subtileza de vibração. Se a vibração é densa, isso não permite que mestre nenhum se aproxime. Vejam isto. O mestre faz uma imagem do discípulo guardada em certos centros dos Himalaias. A imagem é ligada magneticamente ao discípulo e mostra todas as flutuações da sua natureza. O mestre estimula. Isto parece o quê? Magia. Estão a ver então nos Himalaias? Imaginem lá um grande laboratório onde o mestre tem uma imagem do discípulo. Aquela imagem está magnetizada e ele, se quer saber, ele vai lá de vez em quando, medita naquela imagem e vê em que condição espiritual é que está o discípulo. Porque aquilo é como se fosse... É magia, mas a vibração da imagem mostra a vibração do discípulo. Ele não precisa de contatar diretamente com o discípulo para saber. E da mesma maneira que se nós impusermos as mãos sobre alguém e estamos a transmitir energia, o Reiki é isso, o mestre pode perfeitamente impor a mão sobre aquela imagem e está a passar energia a quem? Ao discípulo que está a milhares de quilómetros de distância. Isto o que é? É magia. E a magia tem a ver com o sétimo raio. É uma maneira de manipularmos energia e afetarmos os corpos. Os vários corpos. Por favor. Quais são então os métodos de aproximação ao mestre que permitem que nós possamos abrir devagarinho a porta para que a luz possa entrar? Vejam, há 3 métodos principais. O método do primeiro raio, que é a via da vontade, a via do ocultista. Há pessoas que têm uma energia, por exemplo, os capricornianos podem ter uma energia do primeiro raio muito forte. É mais o que eu quero, não tanto o amar, mas o que eu quero. Isto é o primeiro raio. Esta é uma maneira de nós nos aproximarmos. São pessoas muito voluntariosas, que realizam coisas. Qual é o problema do primeiro raio? Falta de amor, por vezes. O primeiro raio pode ser muito seco. A cura do primeiro raio é o segundo raio. Porquê? Porque o segundo raio é amor. Uma outra via é o amor demonstrado através da sabedoria, o segundo raio, a via do coração, a via do místico. Mas atenção, o místico e o coração, às vezes, não conseguem ter discernimento e também se perdem. Às vezes nós não conseguimos amar a toda a gente ao mesmo tempo. O místico pode não saber dizer que não e às vezes é preciso saber dizer que não. Então, o místico tem que aprender a ser mais objetivo, ele tem que aprender a pensar. Pode aprender alguma coisa com o primeiro raio no sentido de ser mais objetivo. E depois temos vejam, estamos a falar dos 3 aspectos da mónada, dos 3 aspectos da alma. É sempre o aspecto vontade, o aspecto amor e o aspecto inteligência. E temos os intelectuais da praça, que têm a ver com o terceiro raio. São pessoas que são muito mentais, que leem muito, que se informam muito e que têm muita dificuldade em quê? Em amar. Portanto, para estas também, a cura, estas têm que incorporar a energia do amor, para não serem tão frias, tão secas. Estão a ver? Portanto, devem aprender também a amar. Portanto, são as 3 vias que nos podem... Isto depende das pessoas. Há pessoas que são da primeira via, outras que são da segunda e outras que são da terceira. Cada um agora que olhe para si e que veja qual é a linha de menor resistência. Quais são os efeitos da meditação para o estudante? Vamos ver. Se o estudante medita e medita corretamente, ele é capaz de ver o mestre e a si próprio na caverna do coração. Portanto, ele é capaz de desenvolver a imaginação criadora. Atenção, este mestre aqui não é necessariamente um mestre, é a alma. Okay? Porque a alma é um ser. A alma não é uma abstração. A alma é um ser que vive dentro de nós. Bom, se calhar com uma carinha muito mais bonita do que a nossa. Provavelmente um ser esplendoroso, não é? Reconhecer a vibração do mestre. E a vibração do mestre pode ser as 2 coisas.
Pode ser o mestre interno e pode ser o mestre propriamente dito. Trazer à consciência do cérebro físico a lembrança do ashram do mestre e as lições aí divulgadas. As pessoas que meditam muito podem ter esta memória. Há muitas pessoas que à noite vão dormir, vão assistir às aulas do mestre, depois regressam ao corpo e não se lembram nada. Mas poderá haver aqueles que se lembrem. Obter uma certa quantidade de consciência causal, que é consciência da nossa alma, não é? Porque aumenta, digamos, a consciência da pessoa. Por favor. Então agora vamos falar um bocadinho dos mestres. Cá está, esta área imponente é o mestre El Morya, que é o mestre do primeiro raio e é o inspirador dos estadistas no mundo e das escolas ocultas. O internacionalismo é a sua meta. Isto aqui é tudo tirado do livro Iniciação Humana e Suave. Vocês podem encontrar lá estas referências. Agora, o que importa aqui reter é que, como é uma energia do primeiro raio, claro que ele vai inspirar quem? Pessoas da política, os grandes, os presidentes, as pessoas que estão à testa das principais nações. Enfim, haverá aqueles, se calhar o Trump não houve propriamente uma inspiração do mestre Morya, passa-lhe ao lado. Mas isso é outra história. Mas preocupa-se com isso. Portanto, é a área da política fundamental. E também das escolas ocultas. Portanto, as escolas ocultas também são inspiradas pelo mestre Morya. Trabalha com o Sr. Agni, que é o arcanjo que rege todo o plano mental. E com devas de cor dourada, flamígera e branca no plano mental. Vejam, todos os mestres têm uma corte de devas e de anjos e de arcanjos que trabalham com eles e que os ajudam a concretizar o trabalho. Orientam um conjunto de devas que são responsáveis pela vitalização dos pensamentos de forma dos guias da raça, para benefício de toda a humanidade. Isto é como se todos aqueles que estão na vanguarda, os intelectuais, são aqueles que pensam, né? As massas não pensam. Todos esses que são capazes de ter ideias que sejam boas para todas, quem vitaliza essas ideias é este mestre ajudado pelos devas. Portanto, no fundo, inspira os homens na área da política, fundamentalmente. Cá está o mestre Kutumi, que foi Francisco de Assis, que foi Pitágoras, portanto, um filósofo ligado à matemática também. Portanto, o mestre Kutumi do segundo raio será o próximo instrutor do mundo. Portanto, quando o Cristo acabar este ciclo de 2000 anos, ele depois na era de Capricórnio, será ele, durante os próximos 2000 anos, o próximo instrutor. Influencia as personalidades mais destacadas do movimento do ensino e da religião. Cá está, a área isto é segundo raio, ensino e religião, com o objetivo de despertar o amor latente no coração de todos os homens e elevar o sentido da fraternidade. Trabalhem no campo astral. O campo astral tem a ver com sentir. Vejam, o segundo raio é sentir. Com devas rosa e azul, fomentando a devoção e o amor. Portanto, no fundo é o ensino, a ideia do ensino, a religião e despertar os homens para eles abrirem o coração, basicamente, porque essa é a tarefa do segundo raio. Teve uma encarnação como Francisco de Assis. Depois, cá está o nosso... Este foi o mestre que inspirou Alice Bailey nas 24 obras que ela tem. Também é do segundo raio. Influencia os movimentos de cura e filantrópicos, trabalha no campo do ensino e ensina diversos discípulos. Vejam, quem fez uma experiência com discípulos foi ele, no século passado, com cerca de 60 discípulos. Ele tem obras de cura também. No Tratado dos Sete Raios, o quarto volume, ou o quinto, não sei bem, acho que é o quarto, é sobre cura esotérica. Portanto, cura esotérica, tem lá muita coisa interessante sobre cura. Portanto, é um mestre. Uma das especialidades dele também é os raios. Há poucos mestres na hierarquia que saibam tanto de raios como o mestre Svalkul, e por isso é que ele escreveu essa obra monumental, Tratado dos Sete Raios, que são 5 volumes. Dependência do mestre. E que está na dependência
é do segundo raio. O mestre Kuthumi é o Shoan do segundo raio. Portanto, tem a sexta iniciação. Este mestre tem a quinta. Portanto, é o ashram logo abaixo do ashram do mestre Kuthumi. Influenciou Alice Bailey e ditou-lhe por telepatia uma vasta obra espiritual. E se vocês sabem, ditou também grande parte da doutrina secreta à Madame Blavatsky. Portanto, este é um dos mestres responsável, no fundo, pela revelação da sabedoria arcana ao mundo de hoje. Pronto, este movimento começou em finais do século XIX. Muitos anjos curadores cooperam com ele, porque se ele está ligado à cura, ninguém cura ninguém sem os devas também. Nós não fazemos nada sem os devas. E, portanto, quem quer que cure também devia procurar sintonizar-se com determinado tipo de devas. O mestre Hilarião do quinto raio. Vejam, o Ricardo fez isto como deve ser, hein? Porque as cores têm a ver com... O mestre está associado à cor, sim. Portanto, quinto raio. O mestre Hilarião do quinto raio está ligado à América e estimula a intuição. Inspira todo o movimento de investigação científica. Investigação psíquica, mas de um ponto de vista científico. Porque o quinto raio é a ciência concreta. Ok? Portanto, vamos investigar fenómenos paranormais, mas do ponto de vista científico. Trabalha com a ajuda de certos anjos que inspiram aqueles que estudam o mundo das almas que desencarnaram. Algumas encarnações, ele foi São Paulo, foi Jambly, que era um filósofo grego, Copérnico, astrónomo e astrólogo. Portanto, vocês têm aqui uma série de gente que utilizou muito a mente. Portanto, e o Mestre Jesus, mais uma vez, não confundir Cristo com o Mestre Jesus. Cristo é um ser incomparavelmente acima, não é? Que utilizou o Mestre Jesus na Palestina há 2000 anos, utilizou o corpo para falar e tudo isso, incorporou mesmo para falar. E nessa altura, o Mestre Jesus conquistou a quarta iniciação, enquanto que o Cristo conquistou a sexta iniciação, há 2000 anos. Mas são duas entidades diferentes. Uma é Jesus, outra é o Cristo. Embora a Igreja Católica confunda os dois. Pois. Vejam, o Mestre Jesus, do sexto raio é uma figura doce. O sexto raio é o raio da devoção, a um ideal. Portanto, é o ponto focal de todas as igrejas cristãs, influenciar aqueles que guiam os destinos da Igreja cristã e inspirar as massas. Atua nos concílios internos das igrejas. Claro que ele, por uma questão também kármica, está muito ligado à Igreja Católica. Mas atenção, ele não tem a visão estreita da Igreja Católica, longe disso. O que ele quer é que ele utiliza e inspira a Igreja para que ela se abra, que é uma coisa diferente, e que aceite os outros e que convive com as outras religiões e por aí fora. Colaboram com ele anjos de cor violeta, trabalha com outros mestres no retorno do Cristo, cá está, e a exteriorização da hierarquia, que são os próximos passos muito importantes na vida deste planeta. E não se esqueçam que 2025 é um marco importante da exteriorização da hierarquia. Portanto, encarnações como Jesus Cristo, na qual recebeu a quarta iniciação e cedeu o seu corpo a Cristo. Ricardo, vê lá que eu posso... Como Apolónio de Tiana, sábio e mago, atingiu a quinta iniciação e tornou-se mestre de sabedoria. Depois, foi logo... Diz. A Susana está a perguntar, o Carlos sabe se há alguma relação destes ensinamentos e do Cristo com os ensinamentos do curso em milagres? É assim, diretamente eu não vejo. Eu também já fiz o curso em milagres, recomendo o curso em milagres a toda a gente. Acho que foi um momento muito importante na minha vida, para mim, acho que... Agora, mas é assim, digamos, relacionar diretamente isto com a obra de Alice Bailey, eu não vejo como. Mas há muita coisa útil que é feita no mundo que tem uma inspiração da hierarquia. Onde é que ela está, eu não sei dizer, portanto, e falo por experiência própria. Eu não vejo uma ligação direta entre os ensinamentos da Escola Arcana e o curso em milagres, mas o curso em milagres é uma coisa muito válida, porque há pelo menos um ponto fundamental, que é este, a tua salvação está em ti. Isto o curso de milagres diz até ao fim.
A salvação está em ti. Tu salvas-te se fizeres qualquer coisa pelos outros, se perdoares os outros. A ideia de perdão também é fundamental. Portanto, não vejo no Curso em Milagres nada que esteja de acordo contra tudo aquilo que se diz aqui. Penso que respondi. Ok. Pronto, o Mestre Jesus tem, neste momento, é o Mestre, tem a quinta iniciação. O Mestre do Conde Saint-Germain, o Mestre Rákosi do sétimo raio, dada a crescente influência deste raio, é o responsável pela manifestação do plano na Terra, porque o sétimo raio rege o plano físico. Okay? Participa no trabalho de exteriorização da hierarquia. Trabalha através do ritual, e o sétimo raio é ritual, não é? E cerimonial esotérico em várias organizações como a maçonaria, a fraternidade e todas as igrejas. Encarnações como Roger Bacon, Francis Bacon e Conde Saint-Germain. É interessante. O Roger Bacon, no século XIII, era um filósofo e um franciscano, alquimista também. Okay? E vejam, a alquimia é uma forma de magia. E ele digamos, o mestre do sétimo raio. O Francis Bacon nasceu no século XVI, morreu no século XVII, também era estadista, era também filósofo, escreveu muito, mas também diz-se que estaria ligado, ele era rosacruciano, e que escreveu algumas obras fundamentais de Rosa Cruz, são-lhe atribuídas, e que ele também terá sido alquimista. Vejam as ligações. E finalmente, o Conde Saint-Germain, que nasceu no século XVII e morreu no século XVIII, era uma figura enigmática. Ninguém sabe muito bem quem foi o Conde Saint-Germain, mas era uma figura que aparecia em várias cortes europeias. Aparecia, desaparecia, que estava ligado fazia aparecer diamantes, e aparecer e desaparecer. Também tinha ligações à alquimia, de alguma maneira. Portanto, vejam, há aqui se olharmos para a vida destes personagens, há aqui uma linha de continuidade que tem a ver, que vai desembocar sempre na alquimia. E o sétimo raio é o raio da magia e da alquimia. É interessante isto. Olha, e acabámos. Não falámos dos mestres de todos os reios. Falámos de alguns mais importantes. Claro que, deixa-me cá ver, por exemplo, o mestre do quarto raio, Serapis Bey, não falámos, e de quem? Não há Também não há muitos dados, mas isso também não é importante. Mas o importante é ficarem com uma ideia. O terceiro é Paulo, o veneziano. Também não falámos, mas não importa. Não importa. O importante é ficarem com uma ideia de quem são os mestres, qual é o papel deles, que ligação é que os mestres podem ter connosco, como é que nós podemos, de alguma maneira, contatar com os mestres. Isso é que é importante. E perceberem que esta terra está tudo menos descomandada. Há quem vele por nós. Agora, nós temos é que fazer o trabalho por nós mesmos, não é? Senão, eles só nos ajudam se nós lhes pedirmos ajuda. E ajudam-nos se nós nos portarmos bem. Não é fazermos o que nos apetece. Porque há leis cósmicas, não é? Bem, mas temos aqui uma conclusãozinha. O mestre estimula o estudante de várias formas com o objetivo de despertar a luz que nele existe. Reparem, o mestre não nos dá nada, mas ele, à maneira socrática, ajuda a que a luz seja despertada. Os mestres representam um ideal de vida a alcançar. São um exemplo para os estudantes. Tanto mais que eles foram homens como nós, e portanto eles quando falam no caminho, eles viveram as desgraças que a gente viveu, passaram pelas dores que nós passamos. Portanto, e venceram-nas. Portanto, são um exemplo de facto a seguir. A alma é o primeiro mestre a contatar. Esta aqui eu pedia-vos que não esquecessem, porque esta é mesmo muito importante. Vocês têm todos os recursos dentro de vós. E o curso em Milagres não diz outra coisa. O nome do mestre dentro de nós, o curso em Milagres, diz que é o Espírito Santo. É um outro nome para dizer alma, para dizer outra coisa qualquer. Vai dar ao mesmo. Há vários níveis de relação com o mestre.
probacionário, discípulo aceito, filho do mestre e amado do mestre. Por favor. O estudante aproxima-se do mestre pela meditação e pelo serviço à humanidade e a todos os reinos. E há outro caminho? Não, não há. É assim. Fruto da meditação e do serviço, a mente do estudante abre-se e o contacto com o mestre pode ser registado na consciência física. Mas não contem que isto é fácil. E vivam a vossa vida e o melhor que puderem e souberem. E não estejam à espera que um dia vos apareça um mestre. Os mestres fazem parte da hierarquia sem ferir a liberdade humana. E é muito importante isto. Sem ferir a liberdade humana. Influenciam positivamente os destinos da Terra. E sabem que mais? Chegamos ao fim. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Muito bem. Então, vamos dizer o mantra do novo grupo de servidores do mundo, por favor. Que o poder da vida una se derrame através do grupo de todos os verdadeiros servidores. Que o amor da alma una caracteriza as vidas de todos os que procuram ajudar os grandes. Que cumpramos a nossa parte no trabalho uno através do esquecimento próprio, da inofensividade e do uso da palavra correta. Vamos só dizer o Om uma vez, imaginando a energia a ser derramada sobre todo o globo. Podes só voltar atrás, por favor? Mais atrás. Desculpa, não, era ali que eu queria. Já estou... Quando nós invocamos o poder da vida una, acho que ainda nunca não expliquei isto, mas estamos a falar do primeiro raio, estamos a falar de Shambhala. Estamos a invocar Shambhala. Quando invocamos que o amor da alma una, a alma una é a hierarquia. Estamos a invocar as energias de amor da hierarquia. E quando dizemos que compramos a nossa parte no trabalho uno, estamos a invocar o terceiro centro, que é a humanidade, que somos nós mesmos, que trazemos a energia do poder e do amor cá para baixo e inteligentemente dispersamos ou levamos essa energia a todos os seres. E pronto. Por hoje é tudo. Suponho que para a semana haverá mais. Desejo-vos uma muito boa semana, sejam felizes, já sabem, se não conseguirem, tentem e pronto. E fiquem bem. Beijinhos. Muitos beijinhos para vocês e abraços. Ok. Fiquem bem. Vá. Ok. Podemos então fechar isto. Há um António, portanto, há pelo menos um digno representante da claque masculina. É o António. Um abraço ao António. E beijinhos às meninas. Ainda não desligaste? Não. Pronto. Um abraço ao António e beijinhos às meninas todas. Vá. Olha, estou a responder. E há um Eduardo Gonçalves. Quem? Toma, olha. Então um abraço também ao Duarte. Pronto, sintam-se todas beijadas. Ok. E agora, por agora chega.